Vamos falar sobre as diferentes classificações dos impostos? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal e hoje eu estou aqui para revisar um conteúdo bem rápido, bem objetivo de direito tributário para os meus alunos e alunas e nós estamos falando sobre impostos. Nós precisamos lembrar, que no ordenamento jurídico brasileiro adota-se, no que diz respeito aos tributos, a teoria pentapartida, que reconhece 5 espécies de tributos. Então, nós temos os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Inclusive, já existem outras videoaulas, falando sobre isso aqui no meu canal. Vocês podem buscar na playlist de Direito Tributário. Mas hoje, especificamente, eu vou falar sobre os impostos e passar para vocês algumas características deles, O que vocês têm que lembrar sobre impostos? O imposto, ele é um tributo, cuja obrigação tem por fato gerador uma situação que independe de qualquer atividade estatal específica relacionada ao contribuinte. Isso aí, nas palavras do professor Eduardo Sabag. Então, no Código Tributário Nacional, vocês podem ler aí o artigo 16 do CTN. Na verdade, isso aí é o Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 16 do CTN que eu falei. Porque o imposto é aquele tipo de tributo que é devido, em virtude do fato do contribuinte ter praticado o fato gerador. O imposto, ele é cobrado simplesmente porque o contribuinte, ele está enquadrado em uma situação que ele demonstra capacidade contributiva. Ele foi lá e praticou uma situação que está prevista na lei, como fato gerador, e em razão disso, este tributo vai ser cobrado dele. Então, uma característica importante do imposto, é que ele é considerado um tributo não vinculado, porque o nascimento da obrigação de pagar ele, não está vinculado e nem ligado à existência de nada que o Estado vai fazer em troca para o contribuinte. É diferente da taxa, a taxa já está no artigo 77 e 78 do CTN, que a taxa está relacionada ao exercício do poder de polícia ou à prestação de um serviço público por parte do Estado em relação ao contribuinte. Mas não é nosso objetivo falar sobre a taxa aqui não, é só sobre os impostos, porque eu vou apresentar para vocês algumas classificações dos impostos, de acordo com a doutrina, obra de referência, professor Eduardo Sabag, vou colocar o link aqui embaixo. Então, olha só, os impostos, eles podem ser diretos ou indiretos. O que são os impostos diretos? São aqueles que não repercutem, ou seja, a carga econômica do imposto é suportada diretamente pelo contribuinte que praticou o fato gerador. No caso, por exemplo, no imposto de renda, quem tem renda superior à faixa de isenção vai lá e paga o imposto de renda nas alíquotas correspondentes, o IPTU. Quem é proprietário de um imóvel na área urbana paga o IPTU. Então, aquele que pratica o fato gerador, que é o contribuinte em um imposto direto, diferente do imposto indireto. O imposto indireto é aquele que o ônus de pagar o tributo repercute em uma terceira pessoa. Não foi para quem praticou o fato gerador. Como assim, professora? Vocês já compraram alguma mercadoria que quando vocês receberam a nota fiscal dessa mercadoria, estava discriminado lá qual que é o valor referente a essa mercadoria que foi pago de imposto? Por exemplo, do ICMS, por exemplo, do IPI. Então, a ideia é que no âmbito do imposto indireto, não é, por exemplo, a concessionária de veículos, a fabricante do veículo, a concessionária de veículos que vai pagar o IPI, e sim o consumidor final, o contribuinte é aquele que está na ponta da relação de consumo. Então, no âmbito do imposto indireto, transfere-se o ônus para o contribuinte de fato. O contribuinte de direito, ele não é onerado. É por isso que existe aí, até um programa de isenção do IPI para o deficiente,
para ele adquirir veículo, um preço melhor. Porque no caso do IPI e do ICMS, é aquele que é o consumidor final que arca com o pagamento desses impostos. É o imposto indireto, ok? Não é quem praticou o fato gerador, por exemplo, quem produziu aquele produto industrializado que vai pagar o IPI. Mas os impostos, eles ainda podem ser classificados em impostos pessoais e impostos reais, né? O imposto pessoal, ele leva em consideração para ser cobrado uma característica particular do contribuinte. Então, um exemplo típico de imposto pessoal é o imposto de renda. Ele olha as qualidades pessoais juridicamente qualificadas do sujeito passivo. Então, se Camila tem renda superior à que está na faixa de isenção, Camila vai pagar o imposto de renda. É uma característica de Camila. Diferente do imposto real ou dos impostos de natureza real que levam em consideração o bem, né, ou o serviço, né, sobre o qual vai incidir, né, vai ser calculada a tributação. Então, o imposto real leva em consideração a matéria tributária, o próprio bem ou coisa, e não considera as condições pessoais do contribuinte. Então, por exemplo, o IPTU considera o valor do imóvel, o IPVA considera o valor do veículo. Não é nenhuma característica do dono do veículo, e sim o valor do veículo. E aí nós temos IPI, ICMS, IPTU, IPVA, né, dentre tantos outros. Mas os impostos, eles podem ser fiscais ou extrafiscais. A maior parte dos impostos, né, eles são fiscais, porque eles têm intuito meramente de arrecadação. Gente, os impostos fiscais, eles são cobrados para encher os cofres públicos. Eles têm como único objetivo arrecadar. Já o imposto extrafiscal são aqueles que têm uma finalidade reguladora ou regulatória de mercado. O imposto de natureza extrafiscal, ele visa modular determinadas condutas do mercado. Então, por exemplo, se eu estabeleço uma carga de tributação mais alta para a importação, né? O que eu quero? Eu quero desestimular a importação. Então, o II é o imposto extrafiscal, porque ele tem como objetivo modular uma determinada conduta, provocar uma atitude por parte do mercado. A gente tem aí, né, o grupo dos impostos regulatórios de mercado, que são o II, né, o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, o IOF, né, dentre outros. E por fim, nós não podemos falar em impostos sem falarmos de progressividade. A progressividade é uma característica que alcança determinados impostos, né, que tem a ver com estabelecer alíquotas variadas que vão aumentando conforme se majora a base de cálculo do gravame. O que isso significa? A base de cálculo é o valor que vai ser tomado como referência, né, para poder calcular o imposto. Então, a ideia da progressividade tem a ver com quanto mais você ganha, mais você paga, ok? Então, tem uma finalidade de arrecadar também, né, porque é para onerar de forma mais gravosa, né, aquela riqueza tributável maior, ok? E tem a ver também com modulação de condutas, né? Então, a gente tem hoje 3 impostos que são progressivos. Quanto mais aumenta a base de cálculo, né, mais aumenta a alíquota. O imposto de renda, nós temos diferentes alíquotas. Quanto mais aumenta a renda, maior a alíquota. Nós temos o IPTU, também tem uma progressividade aí relacionada ao IPTU. E o ITR, também temos uma progressividade relacionada ao ITR. O IPVA, ele pode ter alíquotas diferenciadas conforme o uso e o tipo do carro, mas não são todos os autores que falam em progressividade para o IPVA, né? O Eduardo Sabaga até faz essa crítica, mas oficialmente o IPVA, ele não é considerado um imposto progressivo. Ele pode ter alíquotas variadas, diferenciadas, mas não há uma relação direta entre o aumento da base de cálculo e o aumento da alíquota. Os que são oficialmente progressivos são o imposto de renda, o IPTU, né, pode ser estabelecido até o IPTU progressivo no tempo e tal, quando o proprietário do imóvel não está cumprindo com a função social, e o ITR também. Espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço e até mais.